Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso programa Multirum, Almanac Multirum, eu tenho a honra de receber aqui a professora Luciana de Oliveira Dias. Como vai, Luciana? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Pessoal, aconteceu uma coisa super bacana na última quinta-feira, dia 16 de janeiro, que foi a posse da Associação Brasileira de Antropologia. Eu estou aqui com a Luciana porque a Luciana é a presidenta, ou presidente, que acabou de assumir a ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, e nós vamos falar sobre o trabalho dessa nova diretoria da associação, e também eu vou trazer um dado aqui muito interessante que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Viu, Luciana? É isso. Na verdade, no último dia 16, essa quinta-feira que passou agora, né, de janeiro, desse ano novinho que a gente acabou de receber, a gente teve a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Antropologia, que deve exercer um mandato aí de 2 anos, né? Então, durante o biênio 2025-2026, a gente vai contar com essa nova diretoria absolutamente diversa, né, inovadora no contexto da Associação Brasileira de Antropologia, que deve desempenhar o seu trabalho aí no nosso país. Maravilha. Eu queria aqui, Luciana, aí você me ajuda a falar o nome dos outros membros da diretoria, né? Exato. Então, nós temos o vice-presidente, que é o Enio Trindade Barreto Filho. Só para registrar, a Luciana é da UFG, Universidade Federal de Goiás, e o Enio Trindade Barreto Filho, ele é daqui da UNB, daqui de Brasília, e o secretário-geral, melhor dizendo, é o Valdemir Rosa, que é da UNILA. A UNILA é a Universidade de Integração Latino-americana, que fica no Paraná. Que fica no Paraná, exatamente. E a secretária adjunta é a Juliana Farias, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é isso? Isso, exatamente. A tesoureira é a Silvana de Souza Nascimento, que é da USP, que é a Universidade de São Paulo. A tesoureira adjunta é a Jaqueline Moraes Teixeira, que é daqui da UNB também. A diretora da região norte é a professora Lucibete Camargo de Arruda, depois eu vou falar um pouquinho dela, que é uma pessoa muito especial também, que ela é da Universidade Federal do Oeste do Pará. Exato. É isso? Muito bom. Aí nós vamos ter aqui a do Nordeste, que é a Vera Rodrigues, que é da Unilab, Exato. da Universidade da Integração, qual é o nome mesmo? A plateia pode ajudar, pode falar. Afro-brasileira. Bom, seguindo aqui, aí vem da diretoria Sudeste, é isso? Exatamente, que na verdade é a diretoria Sul-Sudeste, congrega duas Sul-Sudeste. reuniões, que é a professora Flávia Medeiros, que é da Federal de Santa Catarina. Que é essa que está aqui com a gente aqui? É essa. Porque nós temos uma plateia muito bacana aqui, pessoal. E a Flávia está aqui, tá a Lucibete. Valdemir. O Valdemir, que é o secretário geral. Exato. Tá faltando alguém? Tá faltando? Não, né? Não, falamos o nome de Falamos todos. Então, eu quero começar a conversar com você, Luciana. Depois nós vamos... A gente esqueceu do diretor da região Centro-Oeste. Sim, diretor da região Centro-Oeste, que é lá de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Qual é o nome dele? É o professor Antônio Hilário. Antônio Hilário, desculpa. Então, o Antônio Hilário é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Perfeito, muito bem lembrado. Luciana, eu queria começar a falar com você o seguinte. Primeiro, eu quero deixar aquele outro aspecto que eu considero mais importante da nossa pauta para o final, tá? Tá ok. Mas eu queria que você falasse um pouco. Eu estive lendo ali o programa da diretoria, vocês vão reforçar justamente essas regionais, né? Que é um papel importante aí da diretoria. Mas fala mais, então, como é assim, a plataforma de trabalho dessa nova diretoria da ABA. Tá certo. A ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, é a associação científica no campo das humanidades mais antiga do Brasil. 70 anos faz esse ano, né? 70 anos este ano. Desde 1955, que a Associação Brasileira de Antropologia vem trabalhando no sentido de produzir antropologia de qualidade no Brasil. Então, o grande objetivo é produzir antropologia de excelência, é produzir ciência para esse país. Mas a antropologia, ela tem uma especificidade muito grande,
que, concomitantemente a esse esforço em produzir ciência de alta qualidade, a antropologia vem buscando realizar também justiça social, reparação histórica, né? Os antropólogos, eles são absolutamente comprometidos com a realização de direitos humanos, por exemplo. Vamos dar um exemplo, desculpa eu interromper você. Aham. Nós estamos no campus da UNB, que é o campus da Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo. Então, é importante registrar isso aí, por favor. Na verdade, os antropólogos, eles estão presentes até naqueles lugares que a gente nem imagina, né? Sempre tem um antropólogo por ali preocupado em decifrar e relatar as culturas, né, que nos formam enquanto seres humanos, né? Somos seres absolutamente culturais porque estamos imersos, né, nesse contexto de sociedade e cultura que diz exatamente aquilo que a gente é, né? Então, o trabalho do antropólogo passa também por interpretar essas culturas, por estudar essas culturas e entender aí tecnologias sociais que sejam capazes de reverter situações de preconceito, de discriminação, de injustiça social. O antropólogo tem um trabalho absolutamente complexo nesse sentido, né? Porque a partir da produção científica que ele desenvolve, a partir das pesquisas, dos estudos qualificados das culturas humanas, ele busca também promover uma espécie de realização da justiça social diante desses cenários tão injustos que a sociedade acaba produzindo, né, ao longo dos anos. Maravilha. Mas fala mais um pouco sobre o trabalho da gestão. Da gestão. Da associação. A associação, desde a sua fundação, ela vem desenvolvendo um trabalho muito voltado para o aprimoramento dessa produção científica no campo da antropologia. E, para isso, ela vem buscando realizar articulações com outras instâncias da sociedade, né, que não somente a universidade, mas, por exemplo, sociedade civil, governo, né, com entes e entidades que favoreçam, né, a realização de direitos humanos a todos os seres humanos, né? Vamos falar a partir dessa chave. O que a gente vai fazer na gestão da ABA, né, à frente, né, da diretoria da Associação Brasileira de Antropologia, dar continuidade a esse trabalho, articulando-se com outras sociedades com outras entidades da sociedade, no sentido de realizar justiça social. Então, a gente tem uma atuação muito forte, muito localizada nas universidades, porque a gente tem o objetivo de formar novos profissionais da antropologia ou das ciências sociais, né, de maneira ampliada, mas realizar essa formação pensando de maneira articulada na atuação dos antropólogos na sociedade como um todo, né? Para isso, a Associação Brasileira de Antropologia, ela tem que estar muito bem articulada com outras associações científicas de âmbito nacional e de âmbito internacional, com entidades, né, da sociedade civil, com movimentos sociais organizados, com entidades do governo, nas suas mais variadas dimensões, para que a gente consiga, de maneira articulada e coletiva, transformar a sociedade, tornando-a uma sociedade mais próxima daquilo que a gente deseja, né? Que é uma sociedade equânime, justa, igualitária, né? O mais livre possível de processos de preconceito e discriminação. É mais ou menos esse trabalho que a gente quer dar continuidade, né? Ao longo desses 70 anos, a ABA vem desenvolvendo esse trabalho com muita excelência, mas ainda demonstrando lugares e espaços que precisam ser repensados, né, para que essa atuação a partir da associação seja também aprimorada, atualizada, né, de acordo com os novos contextos socioculturais que a gente está inserido hoje como sociedade. Maravilha, você está falando tudo isso aí, eu estou aqui me remetendo lá na minha época de repórter, eu era colega da Lucibete está aqui, depois eu vou falar dela. E que eu fiz muita reportagem sobre remanescentes de quilombos, né, quilombolas,
e também da questão indígena, Sim. e aí o papel que o antropólogo tinha ali, né, para poder emitir laudo, né, enfim, fala um pouquinho sobre essa questão mais prática, assim, da vida do cidadão ali, na questão mais Isso, imediata do isso. trabalho do antropólogo. Isso. O antropólogo hoje no Brasil, e de maneira muito generalizada, a gente tende a entender que ele atua nas universidades. Então, a gente pensa que antropólogo atua nas universidades como professor, né? De antropologia, de ciências sociais, mas é muito importante ampliar essa compreensão, porque o campo de atuação do antropólogo é muito mais vasto do que isso, né? Há várias possibilidades de atuar hoje como antropólogo, por exemplo, na emissão de laudos, né? Laudos antropológicos que podem resultar em reconhecimentos de territórios, por exemplo, territórios de quilombolas, como você acabou de falar, né? Territórios indígenas, territórios de populações tradicionais, né? Os laudos antropológicos, eles instrumentalizam instâncias, né, do governo que podem resultar no reconhecimento, né, e no registro desses territórios. Isso é muito importante, né? O antropólogo ele pode atuar também como perito. Ele pode emitir documentos, realizar perícias antropológicas e apresentar documentos, né, que podem reverter situações muito graves de violação de direitos, né? Então, em situações graves, né, envolvendo guerras ou situações extremas, né, de violação de direitos humanos, envolvendo violência urbana, por exemplo, o antropólogo pode atuar emitindo documentos periciais que fazem um estudo aprofundado da situação e encaminhar esses documentos para instâncias da sociedade que são responsáveis por equacionar esses problemas, né? O antropólogo, então, ele emite laudos, ele realiza perícias que são muito importantes para que a gente reconfigure um cenário societário ainda muito marcado por violências, né? O antropólogo, na verdade, é aquele que tem uma lupa no âmbito da pesquisa que permite ver pontos da sociedade como um todo que precisam ser transformados para que a justiça social prevaleça, para que a reparação a injustiças históricas prevaleça. A gente teve um probleminha na conexão? Mas não tem problema, a gente está com a... Então vamos dar continuidade. Pode dar continuidade, já voltou aqui. Mas é isso, né? Inclusive, agora, um dos desafios lançados para essa nova diretoria que assume, né, a Associação Brasileira de Antropologia é pensar e dar encaminhamento para a profissionalização da antropologia, né? A gente tem uma situação em que há que se reconhecer o valor, né, e profissionalizar, né, trabalhar com reconhecimento e profissionalização do antropólogo no Brasil, que é um campo ainda fragilizado, né, descoberto, que precisa avançar nesse sentido. A propósito disso, Luciana, tenho certeza que tem muitos jovens nos assistindo. O Enem está aí, né? O Enem está aí, o resultado o pessoal saiu ontem. Vai ter o SISU. Aí, de repente, alguém fala assim, eu quero ser um antropólogo. O que fazer? Qual é a formação para se chegar à antropologia? Hoje no Brasil, a gente tem um pouco mais de uma dezena de cursos de graduação em antropologia no Brasil. Então, pode buscar esses cursos de graduação em antropologia, mas a maioria dos cursos que são oferecidos são cursos de ciências sociais. Então, você que está interessado em entender um pouco mais e até trabalhar com antropologia, pode se inscrever para um curso de ciências sociais. O curso de ciências sociais no Brasil, ele tem um tripézinho que o sustenta, né? A ciência política, a sociologia, e o terceiro tripé é a antropologia, que é a área onde a gente atua. Então, quando você ingressar na universidade e fizer a opção pelo curso de ciências sociais, você tem uma probabilidade muito grande de se envolver com a antropologia e se tornar um antropólogo, podendo vir a ser um professor universitário, um pesquisador, né, que pode trabalhar aí
com essa vasta possibilidade que eu falei agora há pouco, né, como a realização de perícias, a emissão de laudos antropológicos, né, e você vai estar trabalhando com uma população muito importante, né, porque a população brasileira ela é muito diversa. E em um país de base discriminatória, boa parte dessa população, a maioria dessa população, na verdade, que foi tornada minoria, que foi transformada em minoria, mas que na verdade é uma maioria numérica, essa maioria dessa população é muito discriminada, porque no Brasil a gente ficou muito especializado em discriminar. Então você vai ter a oportunidade de trabalhar com populações negras, por exemplo, populações negras urbanas. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com quilombolas, você vai ter a oportunidade de trabalhar com povos indígenas, né, que é muito interessante, contribuindo aí a partir das pesquisas que você vai desenvolver para tornar essa sociedade mais igualitária, né, para todos os indivíduos que a compõem. Luciana, a gente está falando basicamente de mercado de trabalho e do serviço público. Quais são os órgãos, né? Você tem FUNAI, né? Você tem Fundação Palmares, você tem outros. Fala aí. Não, o mundo do muita trabalho... Muita gente quer entrar para o serviço público, tem uns concurseiros aí. Olha... Vamos lá, para a gente encerrar essa parte e ir para outra, que eu estou doido para falar e eu tenho certeza que você também está doido para falar da outra parte da nossa entrevista. O mundo do trabalho é um atrativo à parte, né? Obviamente que ele precisa ser repensado com um pouco mais de seriedade e aprimorado, porque a gente tem hoje no Brasil um mundo do trabalho que não está conseguindo absorver a quantidade de profissionais que saem dos mais variados cursos, né? E que pretendem ingressar aí nesse mundo do trabalho. Mas no campo das ciências sociais, a gente tem algumas possibilidades, né? Esses órgãos públicos, todos eles, na verdade, estão abrindo possibilidades de contratação de antropólogos, né? A universidade é uma possibilidade muito concreta, né? De já ingressar. É natural, vamos dizer assim. Né? Já é um caminho muito desejado. Esse desejo é construído já desde a graduação, né? Faço ciências sociais, quero construir a minha carreira e a minha atuação profissional dentro das universidades públicas. Lecionando, né? E pesquisando. Lecionando e pesquisando. E as universidades hoje, a gente tece muitas críticas a elas, mas ainda são campos de trabalhos possíveis, né? É bem interessante trabalhar nas universidades pelo reconhecimento e por uma espécie de autonomia que a gente consegue adquirir, conquistar, né? Atuando dentro das universidades. Mas a gente também tem esses entes e agências públicas, né, que também contratam, né, a antropólogos, como por exemplo a FUNAI, como você falou, mas também o INCRA, o ICMBio, a gente Fundação Palmares. As fundações, né, todas elas estão demandando hoje a presença de antropólogos para que realizem trabalhos bastante consistentes aí no seu interior. Se você pensar na estrutura dos governos municipal, estadual e o governo federal, você tem aí no campo da educação, da saúde, dos direitos humanos, sempre possibilidades de atuação de profissionais das ciências sociais e da antropologia especificamente. Maravilha. Vamos falar então do que a gente está doido para falar, né? Assim, eu cheguei aqui, nós estamos aqui na UNB, no departamento de antropologia aqui da UNB. Um prédio bacana, grande, fica em frente aqui da colina, que quem sabe é a área residencial aqui da UNB. Mas eu estava chegando e eu encontrei um grupo de estudantes africanos. Uhum. E perguntei para eles, olha, aqui, confirmando, né? Aqui é antropologia e tal. E aí um deles perguntou, você quer ir aonde? Eu falei, eu quero ir lá onde está tendo a reunião da ABA. Uhum. Aí eles sorriram muito, entre eles tem uma estudante de antropologia. Uhum. Por quê? Que eles ficaram felizes e me externaram isso, Lindo. Que foi o que a Lucibete falou comigo ontem, que essa diretoria é composta, gente, olha só que coisa legal, a diretoria inteira é composta por professores negros, antropólogos negros. Conta pra gente, como é que vocês conseguiram essa façanha?
Eu né? estava brincando com você agora há pouco, eu acho que isso é um pequeno No milagre. pequeno milagre, que E nós os desejamos que milagres, hajam vários desses milagres. exatamente. E os milagres, é necessário também a gente olhar para os milagres, né, com muita seriedade, porque os milagres acontecem depois de muito caminho feito, de muito trabalho feito, de muita ação, de muita articulação, né, realizada. A Associação Brasileira de Antropologia tem 70 anos de existência e de atuação nesse país, e a gente conta com a primeira diretoria majoritariamente composta por pessoas negras, antropólogas e antropólogos negros do Brasil inteiro, de norte a sul, pessoas negras, e é a primeira vez que a gente tem uma presidente negra eleita para fazer esse trabalho durante esses próximos 10 anos. Isso é histórico. Né? E isso precisa ser documentado, registrado e apresentado para vocês como histórico, porque isso resulta, obviamente, de uma abertura da associação para que isso acontecesse, mas se não houvesse uma atuação engajada, um compromisso absolutamente sério por parte dos antropólogos e antropólogas negras que de fato sempre existiram, sempre estiveram, né, realizando antropologia nesse país. Se esses antropólogos negros não tivessem se articulado e reivindicado e demandado e construído esse momento, a gente não estaria vivendo esse dia de hoje, né, de eleição de uma presidenta negra no âmbito da Associação Brasileira de Antropologia. A aba está em festa, mas, sobretudo, a população negra brasileira está em festa. Né? Porque, de fato, é uma conquista, essa conquista precisa ser revelada, precisa ser celebrada, e a gente está com muito boas energias, né, para o exercício desse trabalho que começa agora em 2025. Né? O nosso diferencial é exatamente tornar essa associação mais plural, mais diversa, mais representativa daquilo que a própria sociedade brasileira é. Veja bem, a sociedade brasileira hoje é composta por mais de 54% da sua população por pessoas negras, né? Por que essas pessoas não estão representadas em absolutamente todas as instâncias de tomada de decisão e de poder? Né? Há uma injustiça histórica aí que precisa ser reparada. Principalmente na academia, né, Luciana? Que a gente vê muito essa questão do racismo, a própria, né, as leis de cotas contribuíram muito para isso, e eu também acredito que essa composição da diretoria chega porque também você tem um grande número de antropólogos negros que entraram nesses últimos 20 anos nas universidades, né, estudantes que entraram e se formaram e tal, mas eu queria perguntar outra coisa para você. Eu já fiz esse exercício, vou voltar a repetir com a Lu, a gente conversou muito sobre isso, mas eu queria que você falasse assim, e foi um dos pontos que os estudantes, né, antes da gente começar a entrevista, eu estava ali na sala ao lado, eles estão todos aqui na sala ao lado, todos os estudantes africanos estão fazendo um trabalho lá, e eu estava lá conversando com eles, e eles também fizeram esse mesmo exercício comigo. O que muda, né? Porque você passa a ter, para usar aí um clichê que já está aí, já virou clichê, que é lugar de fala, né? Mas não só isso. O que muda? Eu quero ouvir de você. Eu já tenho, assim, as minhas... Já vislumbro um monte de coisa, mas fala para mim. Falo, mas antes eu gostaria só de destacar a importância dessa lembrança que você faz das políticas de ações afirmativas. 20 anos de políticas de ações afirmativas. Lembra que eu falava que na verdade, esse movimento começa muito antes. Sim. E envolve pessoas que não estão aqui agora? Não é coincidência, 20 anos depois da aplicação das políticas de ações afirmativas, exatamente quando um ciclo de formação se fecha, a gente tem então os primeiros doutores e pós-doutores nas mais variadas áreas, prontos para ingressar no mundo do trabalho, para atuar na universidade. A gente elege a primeira presidenta negra. Isso não é coincidência, né? Tem todo um movimento gerado lá no bojo das ações afirmativas que faz com que a gente chegue nesse contexto que a gente vive hoje,
que é um contexto absolutamente inovador, porque insere no cargo máximo da Associação Brasileira de Antropologia uma antropóloga negra, né? Então, é nesse contexto absolutamente complexo que a gente vê as mudanças acontecendo. E as mudanças não são poucas, né? Você pergunta o que muda, eu costumo falar que a gente tem pelo menos duas dimensões de mudanças acontecendo aí. Primeiro é uma mudança estética. É claro, faz toda a diferença você chegar aqui para entrevistar a gente e encontrar estudantes negros ali na porta. Isso era uma impossibilidade há 20 anos atrás. Quando essa mesma Universidade de Brasília, há 20 anos atrás, contava com 1% do seu corpo docente negro. Né? A gente tem uma mudança que é estética, porque você tem a inserção de corpos negros nesses espaços. Então, essa mudança por si só já vale a pena. Você tem uma diversidade se apresentando nesse espaço que é a universidade, né? Mas não é somente essa mudança estética que acontece, há uma mudança ética, porque esses corpos trazem consigo saberes e fazeres que vão se colocar em diálogo e movimentação com os saberes e fazeres que acontecem aqui na universidade. Então, a gente está diante da possibilidade concreta do que eu costumo chamar de saberes plurais, né? Ou de plurissaberes, ou de pluriepistemologias, né? A gente tem saberes em contato, tornando muito mais vibrante e plural a própria produção de conhecimento que acontece aqui nesse espaço. Veja bem comigo o que representa um indígena entrando aqui com todos os saberes que ele tem, adquiridos, né, junto ao seu povo, nesse lugar. Né? Imagina a diversificação de saberes que a gente tem quando chega aqui pessoas negras. E não somente pessoas negras, mas pessoas específicas. Por exemplo, mulheres negras. Mulheres negras. Que, aliás, a pessoas com composição deficiência praticamente maioria mulheres negras. Maioria mulheres é a composição da nova diretoria que assume a aba nesse biênio 2025-2026. A gente acredita que essa diversidade, ela não é somente representativa. A gente acredita que essa diversidade transforma, né, o lugar onde ela se institui, né? No caso, dentro da antropologia. A gente pode afirmar com muita tranquilidade, muita segurança, que a antropologia hoje, nesse ano de 2025, passados 70 anos, né, da criação da Associação Brasileira de Antropologia, é uma antropologia mais rica, é uma associação mais rica, porque é mais diversa, porque é mais plural, porque tem uma mudança estética, porque a gente apresenta a nossa especificidade com relação ao nosso pertencimento racial, mas sobretudo porque a gente traz consigo, junto com os nossos corpos, um saber fazer que é alternativo a esse saber fazer vigorante. Um saber fazer vigorante que ainda é marcado pelo eurocentrismo, pelo preconceito, pela exclusão, pela discriminação, né? Olha só a oportunidade ímpar que a gente está tendo de transformar não somente a associação, mas também a antropologia, mas também o país e o mundo, né? Porque o Brasil se insere numa corrente que é mundial, né? Mundialmente falando, é impossível e não há retrocessos, não há como retroceder nesse movimento que aponta para diversificação, pluralização, representatividade dos espaços, né? Com todas as diferenças presentes, construindo aí o mundo que a gente quer. Não somente o mundo que a gente quer, mas o mundo que a gente precisa, né? Porque as mudanças são necessárias. E vamos registrar que eles estão tentando, mas os fascistas não passarão. Porque eles querem retroceder. A gente não vou alongar aqui nessa história, porque sem motivo pauta para outro assunto. Mas, Luciano, eu quero agradecer muito você, entrevista maravilhosa. Eu apaixonei, gente.
Eu acho que eu vou E fazer... complementando o que você fala agora, né, os fascistas não passarão. Os racistas Os também não. racistas e os machistas Os também não passaram. machistas não passarão. A Não. gente está aqui, está atenta. Eu gosto de dizer o seguinte, as mulheres não vão voltar mais para a cozinha, para o tanque, né? Os LGBTs não vão mais voltar para o armário, nós negros não vamos mais voltar para a senzala, que mais aí, gente? Tá bom por enquanto, né? Tá Mas, bom. Luciano, quero te agradecer muito, deixar aí para você fazer suas considerações finais, se despedir do nosso público e agregar alguma coisa aí que você achar importante falar. Fica à vontade. Bom, eu quero estimular você que quer vir para a universidade, né, a se aproximar, conhecer um pouco mais dos cursos de Ciências Sociais e Antropologia, porque a antropologia é esse lugar de onde a gente fala e de onde a gente trabalha, que pode transformar a sua realidade, a realidade do seu grupo, do seu coletivo, do seu lugar, né, a realidade do mundo. Eu acredito muito na antropologia como ferramenta de transformação do mundo, né? Fica o convite para vocês. Eu quero expressar aqui também um agradecimento muito especial àquelas e àqueles que vieram antes de mim, né? Esse movimento ele está acontecendo agora. E eu sou a primeira presidenta negra da Associação Brasileira de Antropologia, porque muito foi feito antes da minha chegada até aqui. Então, eu quero expressar a minha gratidão a esse muito que foi feito até aqui, na antropologia e fora dela, né? Sobretudo fora dela, porque é o fora desse campo que me coloca no campo e que faz com que a gente os nossos chegue movimentos negros que a você que saudar, né? Os Exatamente. nossos ancestrais também. Exatamente. Desculpa interromper você. Essa movimentação societária, né? Da população negra que faz com que aconteçam deslocamentos importantes de indivíduos e a entrada desses indivíduos em espaços tão importantes da sociedade, como é uma associação científica, como é uma universidade, né? A gente vai transformando esses espaços e essa transformação, ela nunca é individual, ela é sempre coletiva. É por isso que eu fecho agradecendo a essa coletividade que tornou possível essa transformação. Eu sou porque nós somos, né? Sempre. Eu sou porque nós somos. Exatamente. Pessoal, quero agradecer muito a você que está nos acompanhando, pedir para se inscrever em todos os canais desse programa, nosso Almanac Multirum, além do canal do Multirum, que é a TV Multirum, também é transmitido pelo canal do portal Expresso 61, aqui de Brasília, que é a TV 61, e também pelo canal Goiás em Canto e Prosa, lá de Goiás. Eu esqueci de falar para você, Luciano, que é o canal lá que é conduzido pela jornalista Maria José Silva e pelo jornalista Luiz de Aquino. Agradecer também, né, pedir também para você acompanhar a Rádio Sapicoá Web de Cuiabá. Agora, já pegando o gancho de Cuiabá, eu vou falar o que eu queria falar. Essa entrevista só foi possível, Luciana, porque eu tive um reencontro, acho que de quase 5 anos, com a minha grande amiga que está aqui na plateia, junto com o Valdemir e a Flávia, a Lucibete, que é cuiabana. Então é bom registrar isso, porque ela é da diretoria aqui também, como diretora da região norte. Aí você vai perguntar, mas ela é de Cuiabá, que é centro-oeste, porque ela é professora lá da Universidade Federal do Oeste do Pará, né? E mora ali no lugar paradisíaco, que esqueci teu nome, como é que chama? Fala aí. Alter do Chão. Alter do Chão, é isso aí, eu vou lá ainda. Mas, enfim, quero agradecer muito esse reencontro com a Lucibete, que proporcionou essa entrevista com você. Eu também agradeço assim, esse encontro e reencontro com a Lucibete, né? A Lucibete é uma companheira aí que vai estar junto com a gente durante esses próximos que é jornalista e vai compor com a Flávia, que está aqui acompanhando também a comissão de comunicação da ABA. Né? Muito bem, já fez o seu primeiro trabalho. Exato. Então tá bom, gente. A gente vai então aqui com essa entrevista encerrando o nosso programa dessa semana. Agradeço muito a todo mundo e a gente volta na semana que vem. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.